Bora falar do Brasileirão? Vamos falar do Brasileirão, Camila. Bom dia de novo. Bom dia mais uma vez. Ontem tivemos dois jogos, né? O Fluminense venceu São Paulo 1-0, mas antes a gente teve o jogo que mais interessou ao torcedor do Bahia, que foi Cruzeiro e Vasco. Esse jogo aconteceu no Mineirão, sem a presença de torcida no estádio, uma punição por conta daqueles atos de vandalismo, aquelas cenas lamentáveis da briga generalizada contra o Coritiba lá na capital paranaense. Vamos de gols. Vamos ver como é que foram os gols. Foram bonitos os gols, hein? Puma Rodrigues começou fazendo esse belo gol aí, abrindo o placar para o Vasco aos 14 minutos. Depois, Arthur Gomes, no fim do primeiro tempo, empatou. Rossi colocou a mão na bola aí, ó. O Voaden teve que ir no VAR para rever o lance e deu pênalti. Bruno Rodrigues é quem foi para a cobrança da penalidade, bateu muito bem e fez 2-1 Cruzeiro. Só que na volta do intervalo ficou tudo igual de novo. Gabriel Peck aproveitou a cobrança de escanteio e empatou para o Vasco 2-2. Com esse resultado, nenhum dos dois times disparou. Por isso eu vou colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente ver. Classificação da Série A, que tem o Fluminense dando essa encostada aqui nos 6 melhores do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é campeão da Libertadores, já tem vaga na competição do ano que vem. Mas quanto mais bem colocado, mais dinheiro ganha. Chegou aos 50 pontos. E aqui embaixo, Vasco 41, Cruzeiro 41, Bahia 38. É isso que o torcedor quer ver hoje. Quer entender o que é que acontece se Vasco e Cruzeiro tropeçarem e o Bahia vencer. Já passa o Cruzeiro, Camila, ele iguala no número de pontos, mas já passa no número de vitórias. Chegaria a 11 vitórias e o Cruzeiro 10. O Vasco perdendo, o Bahia vencendo também. Bahia chegaria às mesmas 11 vitórias, só que no saldo de gols, né, melhoraria. Os dois têm um saldo parecido, o Vasco pioraria e o Bahia diminuiria essa carga negativa. Então, o Bahia vencendo e Vasco e Cruzeiro tropeçando, o Bahia acaba passando os dois times. E aí começa a pensar na parte de cima, que tem Corinthians, Fortaleza, Internacional e também o Santos. Daí a classificação completa que você pode acessar também lá no ge.globo/BA. Lembrando que temos jogos hoje também fechando a rodada, né, para poder igualar tudo e a gente chegar à 35ª rodada a partir de amanhã com Corinthians e Bahia, todo mundo igual. Então hoje tem Fortaleza e Botafogo, 7 da noite. O Botafogo pode voltar à liderança do campeonato. E temos Flamengo contra Bragantino, 9h30 da noite. Bragantino que é o 4º colocado, o Flamengo que é o 6º, uma briga direta. 2 pontos apenas separam as duas equipes. Bom, já que a gente está falando de Bahia, está falando de Bahia e Corinthians, né? Amanhã o Tricolor vai em busca da 4ª vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Foi muito pouco, né? Venceu muito pouco jogando como visitante. E essa missão é dura porque Itaquera não traz boas lembranças, mas nunca venceu jogando por lá. O Bahia quebrou alguns tabus no Brasileirão. Venceu o Palmeiras depois de 11 anos. Pela primeira vez na história, bateu o Goiás como visitante. Agora o Tricolor tenta quebrar outra marca negativa, dessa vez contra o Corinthians. Amanhã, o Bahia enfrenta o Alvinegro na capital paulista, pela 35ª rodada do Brasileirão. A meta é conquistar a primeira vitória da história do confronto em Itaquera. Até aqui, foram 7 jogos no estádio corintiano, com 1 empate e 6 derrotas para o Tricolor. Contra o Corinthians agora, sexta é um jogo difícil, é claro, lá em Itaquera, mas tem que atacar, a gente está precisando, a gente não pode ficar esperando para ver no que dá, né? A primeira vitória em Itaquera ainda não veio e a última em solo paulista faz muito tempo. Em 2008, pela Série B, Elias marcou de falta 1-0 para o Bahia no Pacaembu. Já pela Série A, a última vez que o Tricolor saiu de campo com os 3 pontos foi em 2003. Gols de Didi e Preto Casagrande. E quebrar o tabu é vital para o Bahia. O time está na zona de rebaixamento e precisa voltar a vencer para sair de São Paulo um pouco mais tranquilo. Everaldo, suspenso pelo 3º amarelo, é desfalque. Vinícius Mingotti e Ratão disputam a vaga. O tempo foi aliado de Rogério Ceni para afinar o ataque com a nova formação. Desde o empate com o Atlético Paranaense, o Bahia teve 12 dias sem jogos. A expectativa é de que o período tenha sido suficiente para que o time corresponda ao que a torcida espera. Eu acredito, porque nem sempre tudo está perdido. O Bahia, o que ele precisa é mais ter uma vitalidade, uma energia e uma positividade para chegar a conquistar esses pontos que está faltando.